Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus menino, Deus humano, Deus que quis estar nesta terra de humanos para vivenciar as experiências dos humanos. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Com muita alegria, queremos refletir sobre a liturgia da palavra vivida pela nossa igreja nesses primeiros dias do ano, neste tempo ainda na oitava de Natal. São liturgias ricas que precisam ser entendidas, apreciadas, assimiladas por todos nós. Eu quero começar o nosso programa de hoje parabenizando todos os foliões que tiveram no encontro das Folias de Reis aqui em Pará de Minas, no dia 6, no dia de Reis, na paróquia de Santo Antônio. Foi muito bonito, as pessoas participaram com alegria e a gente percebeu que esta festa tão bonita precisa sim ser valorizada, ser pensada e ter continuidade. Quero também cumprimentar a Dona Maria Villani, do bairro Santos Dumont. Ela estava lá na festa bonita, vibrando, né? E ela me falou que está sempre participando, acompanhando os nossos programas. Dona Maria, o nosso abraço e que a senhora continue mesmo participando, assistindo e divulgando também este nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, no primeiro domingo depois do Natal, a Igreja Católica celebrou o Dia da Sagrada Família, um dia bonito que merece sim a nossa reflexão. Nós sabemos que a família faz parte da história da humanidade. Todos nós nascemos de uma família maior, de uma família menor, né? Hoje as famílias estão numericamente, o número de pessoas que compõem a família tem diminuído, mas é um novo perfil. Fico pensando que a família não é só pai, mãe e filhos, tem os avós, tem os tios, né? Por isso todos nós pertencemos a uma família, por menor que seja, tem muitas pessoas participando, né, dessa instituição tão bonita criada por Deus. Por isso, no primeiro domingo, depois do Natal, a igreja sugere que seja feita uma reflexão sobre a família. E pensando também em Maria, a Mãe de Deus, primeira pessoa da era cristã que valorizou a instituição foi Maria. Ela, com José, com seu esposo, né? Naquele tempo desposada de José, é como se fosse noiva de José, mas por obra e graça do Espírito Santo, iniciou-se ali a família mais importante da história dos cristãos, né? Portanto, é tempo de pensar na família de Nazaré e é tempo também de pensar nas famílias de hoje. Não só de rezar pelas famílias. É claro que precisamos sim rezar pelas famílias, mas também refletir, estudar, conversar, conhecer a história e a realidade das famílias hoje, os desafios que enfrentam e, principalmente, encontrar formas mais confortadoras, né, mais fáceis, mais construtivas, sobretudo, mais cristãs para as famílias de hoje, né? Essa instituição que perpassa gerações. Quantas gerações e gerações se passaram? Fico pensando, por exemplo, lá no inicinho da Bíblia, né? Um casal, uma família, Abraão e Sara, né? E depois Isaac e Rebeca,
E aí as gerações foram começando. É claro que aí também já existia também centenas e centenas de anos que existia sim a família. Estou dizendo biblicamente falando, né? A partir de Abraão, né? A liturgia da palavra desses tempos são ricas e nos pedem, como já falei, uma reflexão. Naquele dia, por exemplo, no primeiro domingo depois do Natal, que foi no dia 30 de dezembro, a liturgia do livro do Eclesiástico nos mostrou essa riqueza. Nós precisamos sim de entender essas sugestões que a palavra de Deus nos oferece. No livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 5, falou assim: quem respeitar a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Respeitar uma mãe não é só respeitar as orientações, é vivenciar aquilo que elas indicam, sugerem, apontam para os filhos. Mãe tem o seu jeito próprio de ser. Deus dotou a mãe, sim, de carisma, né? De jeito próprio, de jeito maternal. Por isso a mãe precisa sim ser escutada, né? E os tesouros que a palavra de Deus fala são assim as realizações, as experiências aproveitadas, os gestos de amor que a mãe dá para o filho. Por isso, mãe, peça essencial, né, na constituição da família, protagonista. A mãe é sim protagonista da família. Quantas maravilhas as mães colocam para os seus filhos, ensinam aos seus filhos. O livro do Eclesiástico ainda nos falou: precisamos aprender das mães que o heroísmo está em se doar, a força em ser misericordioso e a sabedoria da mansidão. Sabedoria da mansidão. É claro que existem momentos mais difíceis, que pode até não haver tanta mansidão, né? A gente sabe disso, são os momentos mais difíceis. Mas mesmo nesses momentos, as mães normalmente têm mansidão para ajudar, para vencer desafios. É claro que não é só a mãe e o pai, né? O pai também participa ativamente deste processo. Precisa ser lembrado, precisa ser também referência, claro, né? Ainda no livro do Eclesiástico, quem honra o seu pai, aí vem o pai, a referência ao pai, né? Quem honra o seu pai terá alegrias com seus próprios filhos. Acho que até a psicologia pode entrar aí, né? Como referência, o pai, a mãe, e aqui agora falando sobre o pai, recebe sim esta reciprocidade do filho. O pai conduz, se esforça para que o filho percorra os melhores caminhos. E normalmente há muita reciprocidade. O filho tem o pai como referência, tem a mãe como referência. Por isto, pode-se e devem ser dirigidas aos filhos, pai e mãe, como referências. São eles sim que devem ser as grandes referências dos filhos. Sabemos que em muitas famílias precisa de haver maior diálogo. Talvez o diálogo seja sim o grande recurso para grandes ou para alguns problemas da família. E nem sempre é usado. Como que é importante conversar em família, né? Eu me lembro de um caso muito interessante, lembrando da pedagogia de Dom José Belvino, né? Vou contar uma historinha sobre isso, sobre essa importância do diálogo. Certa vez eu fui visitar um amigo. Chegando na casa da pessoa, aquela pessoa me recebeu muito bem,
e estávamos sentados na sala. De repente, o filho daquela pessoa que eu estava visitando chegou. Aí, este meu amigo me pediu licença. Falou assim, eu vou ter que conversar um pouco com meu filho, preciso de ser agora, não pode ser depois, se você me permitir e tal. Eu falei, não, que isso, fica à vontade, pode conversar, tranquilo, te espero, tal. Quer que eu vá embora? Não, fica aí, espera, não vai ser uma conversa tão demorada não. E aquele senhor saiu, deu a volta e sentou com o filho dele do outro lado da parede, num terreiro. E sem eu querer, claro, né, acabei escutando algumas coisas da conversa daquele pai e daquele filho. Fico pensando, se a gente pudesse ter gravado aquela conversa, que maravilha. O pai falou assim com o filho, filho, fiquei sabendo de tal coisa, isso, aquilo e tal, e queria conversar com você sobre isso, e já foi relatando aquilo que eu tinha tido conhecimento. O filho falou, não, pai, não foi assim, a coisa não é bem assim, foi assim, tal coisa. E daquela conversa nasceu um dos mais bonitos diálogos que eu já ouvi na minha vida. Que coisa bonita! E com pouco tempo, com poucos minutos de conversa, os dois já estavam rindo, conversando, achando graça até do desencontro de informações que os dois tiveram. Foi muito bonito aquela conversa. Fico pensando, se em todas as situações houvessem conversas tão bonitas, tão francas, tão cheias de caridade, né, como aquela conversa, tenho certeza que muitos e muitos problemas, desavenças seriam evitadas. Portanto, resumindo essa história, o diálogo é o grande caminho para se chegar a uma conclusão saudável, cristã e construtiva. A família hoje tem dificuldades. A gente sabe que é difícil, por exemplo, hoje, prever o futuro de um filho. Vamos pensar na questão profissional, né? Há alguns anos atrás era tão mais fácil. A gente sabia, pelo menos tinha-se uma previsão, né, no futuro do filho. Hoje nós sabemos que não está tão simples assim. Por exemplo, falta curso profissionalizante para os jovens de hoje. É uma situação delicada que precisa de ser, sim, mudada. O jovem tem grande dificuldade em encontrar o seu primeiro emprego. Por quê? Porque ele não tem um curso profissionalizante. Este é um dos desafios do mundo de hoje, mas que pode ser resolvido, que pode ser mudado, né? Aliás, graças a Deus, acho que ideias e possibilidades existem muitas por aí, né? É preciso colocar, sim, em prática. Pois é, então a nossa alerta é esta. E finalizando, só mais uma sugestão. No mundo de tantos desencontros, acho que é importante pensar que a religiosidade é muito importante. Uma família que tem religiosidade, que os filhos têm, que o pai tem, que a mãe tem, que pratica esta religiosidade, né? Não de forma assim, só espiritualista, né? Ou espiritual, melhor dizendo, mas uma religião assim que busque, que forneça à pessoa formas de bem viver a vida. Por exemplo, a valorização da ética, né? Valorizar o bem, aquilo que é construtivo, aquilo que é correto. Enfim, são caminhos saudáveis que uma prática religiosa pode nos ajudar muito. E a música do dia, né? Para encerrar este nosso programa, nós queremos ouvir a conhecida música, acho que de todas as pessoas do Brasil, a oração da família com o Padre Zezinho. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Que nenhuma família comece em qualquer
de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.